Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença. Meu nome é Laís Veloso, eu sou assessora e consultora condominial aqui de Aracaju. Estou com essas duas feras do gás aí, a Luana da Alpex Gás e a Ivanline da Inspiração Gás. Nosso tema de hoje ele é um tema bem interessante. A gente já vem falando muito sobre manutenção, não é? Sobre a necessidade, a importância disso. E o nosso tema hoje é o que você não pode deixar de saber sobre instalações de gás. Esse tema serve para o síndico, para o condômino, todo mundo que tem gás em casa, acredito que todo mundo, né? Vai estar interessado, ligadinho nessa live aí. Portanto, quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, manda essa live para a galera vir curtir com a gente, tá bom? Vamos lá. Temos aqui a Ivanline, como eu falei. Ela é engenheira civil, né, há mais de 10 anos de experiência no mercado, sócia da Inspiração Gás, presidente do Conselho de Jovens Empreendedores de Sergipe, né, o CJE, conselheira da Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores, e tem muito para agregar aí com a gente, com certeza. Temos a Luana Calheiros, que também é engenheira. O mundo é das mulheres, viu? O mundo é das mulheres. Eu estou muito feliz em fazer essa live com essas duas feras. O mundo é nosso. Então, a Luana é engenheira mecânica, né, com 14 anos de experiência em rede interna de distribuição de GLP e GN, homologou um novo sistema aplicado para a rede de gás, né, o tubo multicamada, substituindo o cobre e o de aço, lá de Alagoas, idealizadora do Condotalk, que teve a primeira edição em 2019. Vem 2020 por aí, Luana? Ou a gente vai deixar no ar? Vamos deixar no ar. Muito bem. E ela é diretora comercial e operações da Alpex Gás. Meninas, eu quero passar a palavra para vocês, primeiro para a Ivanline, depois para a Luana, para dizer se eu apresentei vocês bem e vocês falarem alguma coisa aí, se faltou complementar. Primeiro, boa noite, agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês hoje, falar de um tema que eu sou suspeita, mas eu gosto bastante sobre falar sobre gás, é uma oportunidade de a gente levar conhecimento. Explicou, sim, super bem, apresentou muito bem, então, até estava falando um pouquinho antes que sou sua fã, você é uma ótima mediadora aí das lives, faz as lives ficar super leve. Um prazer estar aqui com essas mulheres aí fortes, fera em tudo que faz. Realmente, não vou dizer que o mundo são das mulheres, porque isso aí a gente está vendo aí diariamente as mulheres cada vez mais ocupando cargos que antes não tinham. Então, realmente é um momento assim ímpar para falar de um assunto tão escasso que a gente não vê falando com gratificante. Boa noite aí a todos que estão assistindo. Quem tiver, deixa aí suas dúvidas, aproveite aí para tirar tudo que vocês tiverem de dúvida sobre gás. Muito obrigada, Ivanline. Luana Calheiros, por favor. A Luana está... Pronto, apareceu. Vocês estão me aí. ouvindo? Sim. Agora sim. Eu estava tendo um problema aqui, Laís, eu não consegui ouvir a sua questão, tá? Não, na verdade, eu pedi para você ver se eu lhe apresentei direitinho, dar boa noite para o pessoal, para a gente começar a live. Ok, porque tinha cortado isso aqui para mim. Boa noite a todos, agradecer a presença, né, de quem está nos prestigiando hoje. A Ivanline, né, por ter aceito o nosso convite para compartilhar conhecimento ao mercado consumidor, aos síndicos e a profissionais também que estão envolvidos no processo. Agradecer aí ao Luciano Mello, nosso engenheiro também, Edson, parceiro nosso também, em inspeções prediais, e a todos que estão presentes. A apresentação foi certeira. Muito obrigada, Luana. Olha, eu queria saber das duas, certo? Uma fala, a outra complementa. Quais são as consequências quando o condomínio faz a manutenção e não registra, não tem documento dessa manutenção? Ivanline? Quer que comece? Pronto.
Então, fazer manutenção e não registrar a manutenção, um dos principais problemas que eu vejo é você negligenciar a próxima manutenção, porque você acaba perdendo seu sistema de referência, perde os dados de acompanhamento, porque no processo de manutenção você já sabe quais já foram feitas as manutenções, a data da instalação. Então, assim, o principal problema que eu consigo assim, ver logo de cara é essa questão de você perder todo esse acompanhamento, perder a data da próxima manutenção. E, em seguida, você também acaba tendo... Não, se acontecer algum sinistro nesse meio tempo, você não tem como se respaldar, porque você não vai ter aquela documentação do que foi feito. Então, você acaba ficando desprotegido, porque a documentação é aquela formalidade de que você fez o que deveria ter feito, que você está cuidando do seu patrimônio, cuidando da sua segurança, e é extremamente essencial fazer a manutenção e deixar registrado, fazer com empresa especializada, porque nessa documentação tem muitas pegadinhas, então, às vezes, vários síndicos acham que está fazendo o serviço que foi contratado para fazer, mas a documentação que eles recebem, às vezes, não é a documentação adequada. Então, posso pontuar aí esses dois principais riscos de você não fazer a manutenção. Fazer a manutenção e não documentar a manutenção, ou até fazer a manutenção e não receber a documentação correta. Perfeito, Eveline, obrigada. Luana, quer acrescentar alguma coisa à resposta sobre fazer a manutenção e não documentar? Fez parte de todo o nosso período de live, né, Laís? A questão também do registro que a gente teve até na live com a Rosa Tenório e a Rosângela do CEDEP. E a gente falou a respeito, Eveline, na época, os 9 estados do Nordeste ele tem uma lei de inspeção. E após as inspeções, independente de ser gás ou qualquer outra, é interessante que os síndicos e os profissionais façam registro dessas inspeções junto às secretarias que coordenam esse setor de atividade. Então, aqui no caso é a SEDET. Aí, qual seria a secretaria, Laís? Supostamente, em Sergipe. Você lembra da secretaria? Não. De Desenvolvimento Territorial Urbano, né? Então, assim, vamos adiantando, para a Laizinha vai lembrar. Seu áudio está cortando um pouquinho só, Luana. Está cortando? Só um pouquinho. Agora está ótimo. Então a gente vem abordando isso ao longo desses canais de comunicação de cenários de live que já fizemos aqui com outros parceiros no processo, como a Rosa Tenório, teve o pessoal da SEDET, né, nos dando um apoio aqui com relação a esse tipo de registro de manutenção, seja ela no gás ou qualquer tipo de operação relacionada à inspeção e manutenção predial. Então, aqui em Maceió, a gente orienta os síndicos e os profissionais a buscarem os registros, registrar as inspeções junto à SEDET, né, também ao Corpo de Bombeiro, saber se a empresa é credenciada junto ao CREA, se existe um engenheiro responsável, porque muitas vezes você chama um profissional que não está habilitado ou que não está credenciado, ou até junto com a própria concessionária, né, que a concessionária também sempre nos apoia aqui em Alagoas, que é a Algás, e ela sempre está recomendando as empresas que estão ok, né, com seus órgãos que são exigidos em termos de documentação e credenciamento. Então, eles acabam também favorecendo essa habilitação para as empresas, como a nossa, o PEX Gás, aqui em Maceió. Então, aos síndicos, fiquem atentos, aos condôminos também, fiquem atentos, porque não se trata somente de inspeção, né? Também trata-se de instalações. Então, busque sempre credenciadas, junto com as concessionárias, ou para quem faz uso de equipamento a gás, as autorizadas de marca. Perfeito, Luana. Muitíssimo obrigada.
E por falar em inspeção, instalação, né? Eu queria saber sobre inspecionar o sistema de gás do condomínio. É obrigatório ou é apenas quando o local está renovando o seu AVCB? Então, Valeu. esse tema é um pouquinho polêmico, porque em vários estados tem a lei mãe, digamos assim, que são a lei, a BNT, algumas legislações que são abrangentes a nível nacional, mas cada estado tem a sua particularidade. Então, aqui, pelo menos em Sergipe, a norma, a BNT, ela pede que seja feita a cada 5 anos, o teste de tanqueidade, as inspeções. Porém, o Corpo de Bombeiros ele pede que seja feito a cada 3 anos. E para a prefeitura, para a renovação do AVCB, é a cada 5 anos, a depender do tipo de estabelecimento. Para estabelecimentos comerciais, já é outra data, para estabelecimento predial, a gente utiliza 5 anos aqui, que é seguindo a lei aqui municipal. Então, assim, é obrigatório, independente de fazer o AVCB ou não, você deve fazer as inspeções prediais e, acima de tudo, para garantir a segurança, porque não é só para cumprir uma legislação que a gente acaba fazendo a inspeção predial. Tem condomínios aqui no estado que faz inspeção anualmente, tanto o teste de estanqueidade quanto as vistorias, porque a gente sabe da atividade de moradores. Então, se você esperar daqui a 5 anos para fazer a próxima inspeção, muitos moradores, os moradores podem estar utilizando os equipamentos errados, que já vêm de outro condomínio, então às vezes vem com o regulador que é para um tipo de gás e vai para outro condomínio e usa aquele mesmo equipamento. Então, assim, não só pela obrigatoriedade, mas sim pela segurança, pelo amor à vida, a gente recomenda que seja feita essas inspeções anualmente, porque dá tempo a gente pegar as modificações que vem acontecendo no condomínio, que a gente sabe que tem bastante rotatividade. E aí, nessas inspeções, aqui pelo menos a gente costuma fazer o teste de estanqueidade vinculado à vistoria, porque o teste sozinho, ele garante que a rede está estanque, mas com a vistoria a gente garante uma segurança assim, mais completa para o condomínio. Então, a gente recomenda assim que não é obrigatório, respondendo a pergunta, não só para o AVCB, mas para também outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros, para a Prefeitura, para a renovação da licença da Prefeitura, do ABITS, entre outros, e também para garantir a segurança de todos aí no condomínio. Perfeito, Ivanine, muito obrigada. Luana, por gentileza. Eu concordo com as colocações da Ivanine. Vocês estão me ouvindo bem agora? Está sim. Então, vamos lá. Sim, a gente tem o ponto inicial de tomada de decisão dos condomínios, a tendência é através da solicitação e a regularização para o AVCB. Mas é como a Ivanine mesmo falou, como um fluido, né, crítico, inflamável, a gente sempre orienta que a periodicidade seja a cada 12 meses, em razão dessa manipulação. A gente tem equipamentos internos que precisam de limpeza. Né? A gente tem a faxineira que está lá uma vez na semana contribuindo com a nossa manutenção residencial, que ela afasta o fogão para frente e para trás, e isso gera também folgas entre as conexões mecânicas que estão interligadas ao fogão, podendo dar um vazamento. Então, a gente sempre orienta que essa manutenção ela aconteça a cada 12 meses, em razão desses supostos vazamentos que vêm acontecer dentro das residências, que muitas vezes não são perceptíveis por ser micro vazamento. E como no caso do gás natural, ele é mais leve que o ar e se dissipa rápido, as pessoas acabam não percebendo, e somente através de uma investigação, de um trabalho de inspeção, é que a gente identifica. Mas, como eu estava falando inicialmente, cada município, no caso da região Nordeste, tem uma lei de inspeção. Essa lei de inspeção, ela determina uma periodicidade de acordo com a idade do condomínio, né? Mas fica sempre a dica da manutenção, ela se tornar a cada 12 meses, em razão da segurança, realmente de
querer assegurar que não há vazamento nas unidades, porque você não tem um controle interno, né? A gente lida com idosos, com crianças, com adolescentes que estão dentro de casa, sem falar outros equipamentos que estão atrelados ao consumo de gás. Então, é importante realmente fazer a cada 12 meses. E só completando também, quando a maioria das mangueiras, instalações, está dentro de móveis embutidos. Apesar de não ser o recomendado, tem que estar de fácil acesso. E aí, durante essa inspeção, a gente consegue detectar esses vazamentos. Às vezes, moradores, eles nem... Até a gente brinca aqui que cheiro de gás não é normal, porque parece que as pessoas acham que cheiro de gás é normal, porque quando a gente vai fazer vistoria, que encontra vazamentos até grandes, pergunta se o morador nunca sentiu o cheiro de gás, sempre eles respondem, eu sentia, mas achava que era normal. Então, assim, tipo, essas inspeções servem também para isso, porque não adianta a gente estar com a nossa unidade protegida, com a mangueira correta, regulador, tudo certinho, e o nosso vizinho está irregular, porque o que acontecer, como a gente mora em coletividade, principalmente a questão dos condomínios verticais, então essa inspeção também vai garantir essa segurança coletiva, porque o mínimo vazamento, por menor que ele seja, quando ele fica acumulado em um espaço que ele acaba sendo confinado, porque tem lugares de armários que a gente não abre com tanta facilidade, principalmente os que ficam próximos ali ao forno e tal, acaba tendo esse risco maior. Então, a gente sempre recomenda que seja feita anualmente, e também para evitar que esse acúmulozinho, por menor que seja, gere acidente. Esse ano a gente já presenciou aqui no nosso estado 3 princípios de explosão em apartamentos em um mesmo condomínio, e por coincidência aconteceu na mesma época, e foi porque esse prédio não tinha sido passado pelas inspeções. Eu acredito que de 98 unidades, mais da metade, 60%, estavam com o regulador incorreto. Precisou acontecer um princípio de incêndio para que fosse vista a importância da vistoria. E nessa hora o morador não quer assumir a responsabilidade, acaba jogando a responsabilidade para o síndico, porque veio dizer que o síndico que deveria ter orientado ele a usar o regulador certo, porque ele nunca recebeu essa informação do condomínio. Então, a inspeção também serve para tirar essa responsabilidade extra do condomínio de que não foi passada alguma informação ou que eu instalei errado porque eu não recebi essa informação da administração. E também tem a questão, Ivanildo, de outros vazamentos, como hoje mesmo eu estive num condomínio, dentro de uma inspeção, onde a gente detectou vazamento oriundos do próprio equipamento, por estar deteriorado, né, do próprio fogão, a válvula não dando a vedação correta para fechamento, e escapando gás mesmo com uma válvula fechada. Quando eu falo válvula de acionamento do equipamento, não a válvula de abrir e fechar o gás, o registro de gás. Então, assim, realmente é algo percebido somente numa inspeção. Então, fica a dica aí para os condomínios, né, seguir essa periódica para a garantia da segurança, em primeiro lugar. Não somente de uma conformidade, mas garantir a segurança, o consumo continuado e seguro, reduzindo custos também. Então, existem vários fatores que contribuem para um bom desempenho da rede. Exatamente. E uma coisa que a gente sempre frisa aqui nas lives é a questão do cuidado, né? Então, assim, por mais que, pegando a resposta de Ivaline aí, que ela respondeu com base na norma, está correto, mas, assim, por mais que a norma oscile entre, talvez, 36 meses e 60 meses, né? Mas a gente precisa observar que, se a gente faz uma manutenção periódica, anual, os riscos de problemas com gás, ele minimiza bastante, né? A gente estava conversando justamente sobre algumas vedações, alguns reparos, algumas coisas que eles são de borracha, né? O material deles, eu não sei se é borracha exatamente, né? Mas o material, ele é um material mais, assim, que desgasta mais facilmente. Então, assim, ele poderia estar 100% na última manutenção e 6 meses depois, 4 meses depois, acontecer alguma coisa, e se esperar mais
3 anos para descobrir o que está acontecendo, pode causar um acidente. Então, assim, a nossa principal missão aqui é prevenir esses acidentes, é o que a gente fala muito. E assim, vocês falaram sobre condomínio, mas quem mora em residência também, tem gente que mora em casa e esquece que tem validade as coisas, mangueira, válvula, e enquanto não está sentindo o cheiro de gás, não toma uma providência, ou às vezes sente e também não toma uma providência. Infelizmente, acontece. Por falar em uso de gás, eu queria saber de vocês o seguinte: e o uso do GLP em botijões locais abastecidos por gás natural canalizado? Provoca risco de acidente, né? Se provoca, se não provoca, como é que o síndico ou a gestão ou alguém pode vetar isso? Fala aí para mim. Quer Usar começar, Luana? Posso começar? Vamos lá. Aqui em Maceió, Laís, eu até citei uma outra live nossa, que a gente buscou o Corpo de Bombeiro, uma declaração, um ofício, para que nos desse um respaldo legal, porque na norma não existe essa recomendação, a não ser que ele atenda os requisitos de projetos, né, que foi homologado aquela rede quando foi construído o prédio. Mas, assim, de fato, aqui em Alagoas não existe uma orientação nem dentro do Código de Segurança, do Corpo de Bombeiros, e nem na nossa norma de gás. Se você for encontrar que diz assim, é proibido, é vetado o uso do botijão em condomínios que tenham rede de gás, isso não é claro, não está claro desta forma. Não tem essa explicação assim, de forma bem aberta. Mas aí a gente buscou, o nosso negócio buscou, junto ao Corpo de Bombeiro do Estado, um ofício onde eles colocam que tem que ser de acordo com a rede que foi homologada junto ao Corpo de Bombeiro e com a Prefeitura, CREA, os órgãos que fizeram a homologação do projeto de rede de gás. Então, ele tem que obedecer aquele projeto, né? Se ele quiser fazer uso do gás GLP, ele vai ter que seguir o mesmo procedimento de canalizá-lo até um ponto onde tem uma área aberta, que garanta, de acordo com a norma de GLP, né, os parâmetros de instalações, que ele obedeça a isso. Como isso é algo impossível, né, porque os condomínios já não têm espaços, eles buscam espaços, né, para armazenar bicicletas, área de armazenamento do próprio condomínio, então ele não tem espaço para colocar, não há a questão de condição de instalação. A outro ponto é a segurança, né? Porque uma vez que a rede é homologada como canalizado, vamos supor que seja gás natural e tem lá um botijão. Então, está acontecendo um incêndio agora nesse momento, está pegando fogo. Então, o próprio Corpo de Bombeiro ele vai agir com um pronto atendimento para o fechamento do bloqueio geral do condomínio, achando que não existe nenhum risco presente ou nenhum tipo de recipiente inflamável naquele prédio, porque é gás natural. E aí ele é surpreendido em um momento de ação de contingência, uma explosão em um determinado andar, porque alguém não queria pagar a conta do gás. Né? O pessoal queria economizar, porque passa 6 meses com botijão e vai gastar o valor de uma conta mensal, nesses 6 meses. Então, realmente, a preocupação nossa não é somente a regularidade, é garantir que realmente o condomínio esteja seguro, principalmente em necessidade de ações contingenciais. Então, fica aí a dica, não façam uso de botijões em condomínios que têm gás canalizado. Isso, perfeito. Aí a colocação, a gente aqui também não tem nenhuma lei, nem municipal, nem estadual, não tem nenhuma lei que proíba isso. A gente até passou por uma situação onde a gente fez uma vistoria e detectou que um morador tinha uma churrasqueira, o gás era canalizado, mas como era distante o ponto da cozinha para a varanda, ele tinha uma churrasqueira a gás, ele colocou um botijão na varanda para atender essa churrasqueira. E aí a síndica ficou nessa saia justa, pedindo um relatório nosso e a utilização desse botijão. A gente foi para as normas tentando achar algo assim, mais objetivo, porque o morador ia questionar, dizendo que onde é que está escrito aqui que eu não posso ter meu botijão aqui dentro de casa? E a gente não achou. Ele recomenda que seja encanado, mas não fala
que isso não seja realmente proibido. Porém, a gente fez o relatório, utilizou a lógica, a sorte é que o morador era bastante consciente, e aí, por segurança, a gente conseguiu convencer ele a não utilizar a mangueira, ele fez a extensãozinha do ponto até a varanda dele, conseguiu utilizar a churrasqueira, mas nesse caso, a gente, nem todos os casos a gente consegue identificar. A gente só consegue identificar através de uma inspeção, se tem algum outro equipamento ligado com o botijão. Em casos de acidente, muita gente fala, botijão não explode. Então, não é o botijão que vai explodir, mas aquele gás que está concentrado ali, ele vai gerar uma explosão no ambiente. Porque já teve clientes que, mas eu vi na internet que botijão de gás não explode, tem uma válvula de segurança. Mas quando a gente fala explosão do botijão, é justamente porque ali tem uma pressão gigantesca dentro daquele botijãozinho pequenininho, mas ali a pressão é muito grande e você ter aquilo ali dentro de casa acaba trazendo risco para todo mundo. Se eu não me engano, na época que eu vi a notícia, estava em fase de fiscalização, mas teve um acidente em Farroupilha que era gás canalizado e um dos moradores tinha um botijão dentro de casa e aconteceu a explosão, derrubou até 2 andares. Não sei se a Luana viu essa matéria, mas derrubou 2 andares. A sorte é que não tinha ninguém lá, o rapaz tinha saído bem um pouquinho antes da explosão, não teve vítimas, ainda bem, mas suspeitaram que foi por causa de instalações de gás irregulares, que foi associado ao botijão. Então, apesar de em casa poder utilizar o botijão dentro de casa, mas tinha a recomendação que ele seja colocado em uma área externa, que não seja do lado da cozinha, ou embaixo da pia, que todo mundo coloca embaixo da pia, mas não pode. A gente recomenda que seja colocado atrás, em uma areazinha protegida com abrigo. E aí muita gente vem com esse costume aí de quando mora em casa, levar o botijão, vou esperar o meu botijão acabar. A gente pega várias situações aqui, assim. Muito obrigada, meninas. Eu quero registrar algumas presenças aqui. Já falei do Luciano Melo, Dona Maria José, Edila, Adailson Cruz, o grande supervisor Jorge Reis, Miriam Veloso, o Alexandre da Veiele, Camila. Tem 2 perguntas aqui para vocês. Eu vou colocar aqui na tela, né? Não seria interessante realizar uma vistoria obrigatória regular igual à visita sanitária? Vocês falaram, acho que um pouquinho sobre isso, né? Mas eu não sei se a pergunta é dentro da residência, dentro da unidade ou não. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? No caso da vistoria de gás, ela acaba sendo obrigatória, apesar de muita gente ainda desconhecer, porque quando a gente contrata uma renovação de laudo, um ABIT, nem todos os profissionais que fazem da forma correta, porque a gente sabe que tem diversos tipos de profissionais no mercado. Mas dentro dessa vistoria que a gente faz para renovar o laudo, eles pedem a inspeção das instalações de gás. E nessas inspeções é para estar constando todos esses itens de segurança, se tem mangueira fora do prazo de validade, se tem regulador, se tem vazamento de gás. Então, assim, aqui em Aracaju eu conheço vários profissionais que, quando faz o processo de ABITS, eles levam tudo realmente à risca, faz o laudo predial, a perícia predial para dar entrada nos órgãos, considerando a vistoria de gás obrigatória, porque está lá na inspeção, tem até uma lei nova, que já não é tão nova, mas que agora que está mais em evidência a questão da manutenção predial, e nela torna obrigatória a inspeção das instalações de gás, que muita gente assim confunde só com o teste de estanqueidade, mas não é só o teste de estanqueidade, engloba tanto o teste de estanqueidade quanto as inspeções internas das unidades. Só que, como a gente sabe que os órgãos fiscalizadores acabam assumindo o papel com tanta atuação, às vezes você só entrega o laudo, eles aceitam, você dá a entrada e já foi. Por isso que é importante, sempre que for contratar um profissional, seja ele de qual área for, olhar o histórico, ver quais são os documentos que ele vai te entregar, ver tudo que está sendo entregue mesmo e se ele está atendendo todos os itens, porque não é só a entrega do documento. A gente frisa bastante isso.
Porque, tá aqui, vistoria de gás, a instalação tá ok. Tem pessoas que só preenchem o formulário e diz que tá tudo ok, mas, de fato, não fez a vistoria. Então, se hoje ela é obrigatória, igual às instalações sanitárias, mas, infelizmente, ainda tem profissionais que não levam essa vistoria tão a sério. Sim, só complementando aí, você colocou, fica aí para os síndicos a norma de inspeção da rede de gás, instalações de rede de gás, é a 15.526. E o item que aborda a periódica de gás é o 4.6. Lá tem todos os requisitos necessários para que vocês entendam sobre a manutenção que deve ser cobrado das empresas credenciadas, para que realmente vocês tenham êxito, né? Porque às vezes você contrata uma empresa, mas é aquela empresa que eu costumo dizer, Ivalene, eu brinco muito, que é que tem, mas está faltando, né? Ficou faltando a inspeção interna, ficou faltando a inspeção dos reguladores, se está em dia, se não está, esclarecimentos necessários para que vocês obtenham não somente a conformidade, né? Porque não basta você receber o AVCB, você tem que saber se você está seguro, se o seu condomínio está seguro, se o seu compromisso civil e penal junto e perante o condomínio consigo, está garantido, você está comprometido também com a cobertura de seguro predial, porque se as peças estiverem vencidas, e a gente teve há pouco tempo uma live, né, com o Pedro, com a doutora, me recordo o nome agora, Laís. Doutora Ivani e Raul Souza, foi junto com o CIDSEG Norte-Nordeste, nós foi tratando sobre seguros. E a gente sabe que se as peças estiverem vencidas, estiverem irregulares, e qualquer dano decorrente desse tipo, eles estão sujeitos a perder o seguro predial. Porque é claro que existe a responsabilidade atrelada ao negócio e atrelada também ao profissional que fez, mas até você sanar isso, o transtorno que é para o condomínio, comprometendo a segurança, a vida, né, da coletividade ali, daquela população, que também pode afetar outros condomínios, né? Eu falo há pouco a gente falou do botijão de gás, o risco que pode ocorrer de explosão por ser um gás liquefeito de petróleo, GLP. Então, isso também tem um raio que atinge, não é somente o seu prédio, você vai atingir o prédio vizinho, a casa, né? Então, assim, são fatores críticos que têm que ser observados, que têm que ser cobrados, e vocês síndicos hoje, né, principalmente nesse momento que iniciou de pandemia, vocês estão tendo cada vez mais acesso através das lives, dessas informações, então absorvam, levem para o dia a dia de vocês e garanto que vocês vão estar conforme que estão contratando uma empresa credenciada, que a manutenção, de fato, dona Miriam, ela é uma obrigação, não somente para o momento de cobrança do AVCB, está na norma. Então, assim, tanto os condomínios, o manual de uso e operação do próprio condomínio, quando você recebe, também cobra essas manutenções da rede de gás e de outros setores da predial, né, de manutenção predial. Então, se atentar a isso e cumprir, independente de prazo. Se você não fez, você já está não conforme. Né? Se o seu pai tem 10 anos e você nunca fez, quando é que eu devo fazer? Vou esperar uma cobrança do AVCB? Não, eu sei que faz 10 anos e eu nunca fiz. Então, se prontifique em fazer, porque você já vai estar irregular. Fica aí a dica. A pergunta dela, ela completou aqui, né, que em residência de modo geral. Se nas próprias casas comuns de bairro, se tem essa obrigatória, se não deveria... obrigatoriedade, se não deveria existir. Né? Eu acho que é uma função. Eu acho até que é uma função, assim, como fornecedor, a gente sabe que o trabalho dessa segurança pública de comunicação não acontece, Laís. A gente sabe que, de fato, não acontece. Mas, assim, é de responsabilidade de quem fornece. Então, acho que o fornecedor do gás, do GLP, do botijão, do P45, do P13, P13 é o tipo que é utilizado nas residências. Então, assim, cabe muito a quem está fornecendo, né? O interesse comercial também, porque está atrelado ao conhecimento que você agrega diante daquela possibilidade de orientação da segurança, que tem que substituir o regulador, a mangueira, em razão da vida útil. Então, assim, realmente eles têm que se empenhar e agregar o papel deles no mercado também, de propagar essa segurança e essa conformidade.
porque, infelizmente, os órgãos públicos não fazem isso, e a gente espera que, no mínimo, as fornecedoras façam. Fornecedor, distribuidor, mercadinhos, né? Pontos de revenda de gás, realmente leva esse conhecimento, porque, pelo menos aqui, a Alpex Gás, nós somos pequenos diante da demanda do mercado para poder formalizar e informar a respeito da segurança. Eu acredito que a inspiração também diante do mercado que tem. A gente se empenha, e contando, claro, com o seu grande apoio aí em todas essas lives conosco, a levar esse conhecimento ao público, que ele é para todo mundo. Sim, e eu até costumo dizer aqui que a memória não só eu vou falar do brasileiro, mas assim, do ser humano, é bastante curta. Então, quando tem algum acidente, as pessoas se preocupam, mas logo depois se esquece. Parece que precisa esperar que aconteça algo para depois se preocupar. E assim, no cenário que a gente vive, dos últimos anos para cá, a gente começou a ver mais acidentes com gás. Mês passado, aqui em Aracaju, teve um acidente em uma residência que um botijão explodiu. Infelizmente, o senhor que morava nessa residência veio a óbito, ficou com 90% do corpo queimado, mas foi algo que foi a notícia, passou e ninguém... A gente até comentou, foi atrás para acompanhar, ver se a família precisava de algum suporte para tentar entender o que aconteceu. E foi problema de vazamento de gás no botijão, porque a mangueira estava vencida, estava com vazamento, o senhor morava sozinho. Então, assim, em momento de pandemia, eu queria alertar as pessoas que têm seus pais, que moram sozinhos em apartamento, em casa, para fazer mesmo essa inspeção, para verificar esses itens, porque por mais que seja difícil, ainda bem que é difícil assim, acontecer um acidente com gás, mas quando acontece, a gravidade é grande. Então, assim, ele demora para acontecer, a gente não vê com tanta... toda semana tem um acidente. Não é assim que as pessoas têm medo de ser assaltado porque todos os dias está vendo no jornal que tem violência nas ruas. E com gás, não. Geralmente, em tempos a gente vê um acidente. Viu ano passado vários acidentes com aquecedores, que a gente vai falar mais um pouquinho, mas relacionados a vazamento com mangueiras, ou vazamento de mangueiras, ou botijão, a gente vê pouco, mas com gravidades bastante altas de óbito. Então, fica aí o alerta para que vocês inspecionem a casa dos seus pais, a casa dos seus avós, que são pessoas que agora, nesse momento de pandemia, estão em isolamento, então precisam ser protegidas não só do vírus, mas também para garantir que a segurança na residência dessas casas, na residência dos seus familiares vai estar completa. Então, deixa esse alerta também, tanto para residência quanto para apartamento. Esse acidente que teve foi em uma residência que a gente, às vezes, naturalmente acaba negligenciando, porque não tem uma lei que obrigue, não tem uma coletividade ali para reforçar que você avalie isso, mas tá aqui a gente juntando aí nossos esforços para levar conhecimento ao máximo de gente que a gente conseguir. Vocês que estão assistindo também acabam ganhando agora esse compromisso de já ser essa informação e vou passar adiante. Perfeito. O Alexandre fez uma pergunta aqui, meninas. Vocês poderiam falar também do risco em conversão do fogão em condomínios, né? De GLP para GNV. GN, né? Isso. Pronto, o risco de conversão, tem muita gente que acha, quando a gente vai passar o orçamento, eu achei fulano que faz pela metade do preço, faz por R$40 a conversão. E aí, o que é que implica mesmo na conversão? Tem gente aqui que faz esse processo de conversão de GLP para gás natural. Já vi gente fazendo com aro de bicicleta, porque o que é o processo de conversão? É um ajuste que a gente faz nos bicos injetores, ou com substituição, ou com abertura dos injetores, a depender do caso. E se não for feito por um profissional especializado, durante esse processo de conversão, essa abertura pode ser maior do que a que realmente o equipamento precisa, pode deixar com vazamento nos injetores, pode fazer a abertura da forma errada, e isso acaba gerando, em pouco tempo, o desgaste do seu equipamento. Aí acaba gerando possibilidades de vazamento. Tem muitos vazamentos que as pessoas não conseguem identificar, porque acham que o vazamento ou é só na mangueira ou no regulador,
mas não é verdade isso. Abaixo daquela tampa do gás, onde fica as bocas, tem uma serpentinazinha, que é o coletor do gás, e ali apresenta diversos vazamentos, furos mesmo, que quando você liga a boca, às vezes dá uma mini explosãozinha. Eu escutei um papoco, escutei um estouro, e depois passou. Então, acho que não foi nada, não. Mas ali é acúmulo de gás que acaba sendo provocado pelo desgaste, e a conversão também tem influência sobre isso, a depender de como ela foi feita. Queria só complementar a questão que o Alexandre colocou, é que na parte de conversão, a minha preocupação é muito grande com a reconversão, né, Valine? Porque muita gente se desfaz, Laís, do fogão que estava fazendo uso para gás natural e acaba doando esse fogão para uma outra pessoa, que muitas vezes esquece que estava sendo utilizado para gás natural. Os injetores que são mais abertos do que para o gás GLP, né, é uma condição técnica que eu não vou explicar agora, mas que compromete não somente ao consumo exagerado do gás da queima, né, porque está liberando cada vez mais gás GLP, então fica a orientação, se vocês forem descartar algum fogão que era utilizado para gás natural, informar quem está recebendo para reconverter ele para gás GLP, trocar os injetores, senão eles vão consumir mais gás, isso é um risco, empreteja também panelas, é um problema muito sério e acaba também colocando em risco a segurança de quem está fazendo uso daquele equipamento. Outro ponto importante de conversão, fica aí a dica para os síndicos informar, onde a gente anda, eu sempre falo nas portarias, não indique empresa, pede para ligar para a concessionária, porque ela vai recomendar empresas que são orientadas a dar melhor informação ao consumidor. Equipamentos novos, eles têm garantido por fábrica até 90 dias de adquiridos a conversão gratuita. Então, manda o teu condômino procurar autorizada de marca, pelo menos aqui em Maceió, nenhuma das recomendadas pela Algás é credenciada por marcas, nem a Alpex Gás. A gente faz conversão em equipamentos que estão fora dessas garantias, que a fábrica não dá mais cobertura desse serviço gratuitamente. Mas para quem tem esse direito, até 90 dias de comprado é gratuito, solicitem que vocês serão bem atendidos. Fica aí essa outra dica da parte de conversão. Perfeito. Vocês tocaram no assunto aí que me chamou a atenção, sobre essa questão da negligência na manutenção, né? Se o síndico, por exemplo, o condomínio não está fazendo essa devida manutenção, certo? Em decorrência disso, possa acontecer um acidente. O síndico, ele pode ser responsabilizado por essa negligência? Eu sei que é uma coisa jurídica também, né? Mas eu queria saber do ponto de vista de vocês, se vocês já viram isso, o que é que vocês acham também a respeito disso? Sim, então a gente já até consultou vários advogados, a questão jurídica mesmo, sobre essa responsabilidade do síndico. Então, se acontecer, se ele negligenciar qualquer manutenção, não só de gás, mas qualquer outra instalação que possa gerar um dano à estrutura, um prejuízo, tanto financeiro quanto prejuízo à vida de qualquer, nem precisa ser morador, pode ser até prestador de serviço, qualquer pessoa que esteja ali no condomínio naquele momento que aconteça o problema, é a responsabilidade do síndico, sim. Infelizmente, a gente sabe que teve alguns síndicos que precisou acionar seguro e fez o teste de estanqueidade, só que o teste de estanqueidade não foi feito da forma correta e eles não conseguiram e tiveram que arcar do próprio bolso, digamos assim, ele precisou restituir o condomínio daquele valor porque ele foi responsabilizado pelo acidente que teve, que foi, nesse caso, foi só danos financeiros. Então, o síndico é responsabilizado, sim. A gente participou de algumas assembleias que, por questões de fluxo de caixa, o síndico colocou em assembleia se a assembleia ia aprovar ou não a execução do teste de estanqueidade. E a assembleia não aprovou. Então, ali ele achou que estava respaldado. Ele se eximiu da responsabilidade de fazer o teste de estanqueidade porque foi algo que o condomínio decidiu. Mas isso também não é correto. Quando é algo relacionado à segurança,
a responsabilidade é exclusiva do síndico. Ele tem autonomia para poder fazer as manutenções e fazer as manutenções que sejam as manutenções adequadas ali, que seja avaliado que vai gerar algum risco ou pode gerar algum risco realmente à vida. Então, o síndico ele acaba sendo penalizado, sim, independente se aquilo ali foi posto em assembleia que os moradores não iam concordar, porque nesse quesito segurança, ele é o prioritário, a segurança à vida, a segurança à vida, tipo, a priorização da vida acaba sendo o topo mesmo da lista das atribuições do síndico, e isso com gás não é diferente. A negligência, Thaís, não importa o tempo, ela, a partir do momento que você, independente, passou 10 anos, você negligenciou há 10 anos atrás, você ainda é corresponsável por aquele sinistro. E todos os demais que passaram e não fizeram nenhum tipo de correção. Não adianta dizer que não tem conhecimento, porque o conhecimento é dado a partir do momento que você se torna síndico, você sabe que está assumindo um compromisso e responsabilidade em garantir manutenções. Como eu estava dizendo antes, no início da nossa live, existe manual de uso, existe tanto para o condômino como para o síndico, né? Você, como assume uma função e uma profissão na sua vida, você se preparou para aquilo, então você tem que se buscar, independente de ser profissional ou ser síndico morador, porque a partir do momento que você está se colocando responsável por algo, você tem que saber pelo que eu estou sendo responsável, né? O que é que eu devo garantir? Então, a partir que você assume isso, você está comprometidíssimo até o fio de cabelo. Você sabe que é responsável civil e penal. Então, assim, eu acho que é um compromisso consigo. Eu sempre falo essa palavra, porque é consigo. Porque a partir do momento que você está comprometido com o que você assumiu, você vai realizar, você vai conduzir a sua administração conforme normas técnicas, a legislação do seu município, e isso é garantir que realmente você esteja ok com a sua administração, garantir a segurança, o desempenho, a valorização condominial, a segurança pública. Então, você está conseguindo manter o uso e a operação daquele condomínio regular, né, e atendendo, assim, a todos os requisitos, independente de você conhecê-lo. A partir do momento que você está se preocupando realmente em conduzir, sem ser maquiagem, sem ser pintura, vou me preocupar com, né, melhorar a decoração da minha recepção, vamos se preocupar com fachada, vamos se preocupar com elevador, com gás, né, com todos os setores, porque aí realmente depois que você fizer tudo isso, aí você busca realmente embelezar o condomínio, porque também isso, é claro, dá mais um visual e garante também a valorização do seu condomínio, mas é importante, em primeiro lugar, priorizar a manutenção. Eu concordo, meninas, com o que vocês falaram aí, principalmente porque a gente toca muito no mesmo assunto. Pode parecer até quem assiste nossas lives constantemente, pode até se tornar repetitivo, mas é porque a gente precisa. E como o Eveline bem colocou, todo mundo que está aqui recebendo esse conhecimento é um agente de mudança para o próximo, né? Se vocês falarem para 5 pessoas as coisas mais importantes que vocês aprenderam aqui, ou pedirem para a pessoa vir aqui no canal e assistir, porque ela vai pegar completo, isso já vai ajudar muitas pessoas, né? Para a gente conseguir mudar isso aí. E com relação à questão da negligência, você colocou muito bem, ninguém pode dizer que não sabia, é para isso que existem as assessorias técnicas. Se eu não entendo da inspeção de gás, eu vou procurar uma assessoria técnica. Se eu não entendo do jurídico, ou melhor, eu posso até entender, porque todo mundo entende de tudo, né? Um pouquinho todo mundo acha que entende de tudo. Mas se eu não sou especialista nesse quesito, eu preciso ter uma assessoria técnica específica para aquilo. Gente, eu quero fazer só alguns registros, tá? A live tá bombando, só elogios para vocês. O Jorge Reis falou que Eveline é uma excelente profissional. A Cris Duarte, bem-vinda, Cris. Disse, boa noite, Luana, profissional respeitadíssima em Maceió. Seja bem-vinda, dona Laura Veloso. Sidney José, que é um excelente supervisor, também está sempre se atualizando. Isso é bom, porque os supervisores e síndicos estão buscando esse conhecimento, né? O Alexandro boa noite, Eduardo, da Next Auditoria.
Ele está dizendo aqui, lenha na fogueira, cuidado com os funcionários do próprio condomínio que fazem esse tipo de serviço dentro de unidades no condomínio. Isso é uma live, Alexandro, que eu já vou dar um spoiler. A gente vai fazer uma live com um advogado trabalhista para falar sobre isso, porque vai além. Tem tanto a ver com a questão de segurança, porque não é o profissional especializado, né? Geralmente é por muito boa vontade que o funcionário do condomínio quer fazer e que o próprio morador prefere chamar ele que está ali de fácil acesso, né? Dar aquele famoso agrado, ou às vezes não, e isso pode ocasionar vários problemas além de um acidente, pode ocasionar problemas na parte técnica, na parte jurídica do condomínio, certo? Vocês queriam colocar mais alguma coisa, ou eu já posso perguntar de vistoria, que eu estou aqui ansiosa para saber quais são os itens que são verificados na vistoria. Né? Pode seguir. Quais são as validades? Pode seguir. Pode falar. Estou querendo que vocês me digam aí quais são os itens que são verificados na vistoria. Não precisa dizer tudo, não, mas os principais que são verificados, né? As validades, enfim. Bom, na vistoria técnica a gente verifica desde a ventilação do ambiente, para ver se a ventilação está adequada aos equipamentos que estão sendo instalados lá. Se tem vazamento, esse é o principal, assim, e primordial, se tem vazamento de gás, tanto no corpo da mangueira, nos botões do fogão, porque tem gente que não acha que ali pode dar vazamento, mas no botãozinho do fogão, de tanto utilizar aquele registro ali, ele acaba fadigando com o tempo e acaba apresentando vazamento. Dentro do fogão também acaba tendo possibilidade de vazamento. Validade de mangueira, validade de regulador, que tem validade sim, a validade é de 5 anos, apesar de algumas mangueiras, lá na sua etiquetinha, informar que são 10 anos, na própria norma que essas mangueiras citam, está bem claro que a validade é de 5 anos, porque as mangueiras internamente ela tem uma composição de borracha, e a borracha com o tempo, em contato com o gás, com a movimentação natural para a limpeza do fogão, para a limpeza do forno, ela acaba também fadigando e acaba trincando, e após 5 anos, que é o prazo que a norma considera, ela pode apresentar vazamento a qualquer momento. E, além disso, a gente também analisa a proximidade com itens elétricos, aterramento. A gente viu já vários fogões dando choque mesmo recebendo choque. A pessoa que estava lá manuseando o fogão recebeu uma cargazinha de choque na hora que foi fazer a vistoria. Verifica também queria até deixar esse item para falar mais detalhado na frente, mas os aquecedores a gás, a gente pegou vários aquecedores já nas vistorias que estavam com o duto, mas não estavam com a abraçadeira, ou aquecedores que estavam sem duto, porque o condomínio não tinha ponto para aquecedor, o morador quis instalar o seu aquecedor e colocou um aquecedor de forma irregular. Então, a gente analisa todos esses itens que vai garantir que a sua instalação está segura. E não apenas a validade da mangueira e regulador, porque a gente quer trocar. Não, a nossa principal preocupação é que a sua unidade vai estar segura. E a segurança é completa. Tem que ser desde você acender o seu fogão e garantir que aquilo ali está seguro, até você utilizar o seu aquecedor, tomar o seu banho sem risco de nenhum acidente. Eu queria complementar que até essas expressões elas servem para a gente realmente garantir que está tudo ok, porque muitas vezes você fez uma instalação nova, mas ela não está adequada ao tipo de instalação. Por exemplo, cooktop e forno, geralmente eles são de sobrepor. Então, a mangueira ela fica sobre o forno, ela recebe o calor. Então, a mais recomendada é a mangueira de cobre, conhecida no mercado como tombaque. A malha de aço, como a Ivalene falou, internamente ela tem uma borracha nitrílica, que ela recebendo o calor, ela vai reduzir a vida útil dela, né, de 5 para menos de 1 ano, dependendo do uso do teu forno, sem falar que a tendência é ela ressecar com o calor, trincar, dar vazamento, gerar um bolsão dentro daquele espaço que está confinado, porque geralmente instalações de cooktop e forno são ambientes confinados. E aí, quando você der uma ignição, que seria acionamento de algum dos equipamentos, vem aquele estouro, né? Eu acho que você já pegou caso aí em Aracaju e Valene, de cooktops estilhaçados, né? Fornos também. Então, assim, é uma preocupação em cima dessas instalações irregulares.
existem registros de gás que não possuem esfera, então, realmente, isso compromete até o resultado do teste de estanqueidade, porque o teste de estanqueidade a gente vai falar um pouquinho mais na frente, a gente tem uma carga colocada de acordo com a pressão que o prédio recebe, então essa sobrepressão vai vai caracterizar um vazamento em razão dessa válvula. Existem válvulas que são para água, não são para gás, são instaladas de formas irregulares. A gente encontra bastante nos medidores, na parte de mangueiras de gás. Então, a gente sempre está orientando o condomínio, e isso você só vai perceber realmente dentro de uma inspeção com uma empresa que realmente tenha o conhecimento para poder lhe orientar da melhor forma. Então, fica a dica, mais uma vez, aí, de fazer a inspeção, contratar uma empresa realmente especializada. Nunca considere o preço a melhor opção. Veja, busque referência das empresas, né? Vocês têm um mercado para isso, tem grupo de WhatsApp de síndico para isso, veja o resultado. Então, aquela história que eu estava dizendo um pouquinho antes, você está comprando um serviço que tem, mas está faltando informações, pega um laudo de uma folha só tem uma ART, sem nenhum tipo de complementação técnica, conhecimento técnico, de avaliação técnica sobre regulador, sobre válvula, sobre mangueira. Então, realmente busque empresas que agreguem não somente as informações técnicas, mas que garantam que o seu compromisso civil e penal esteja ok. Porque muitas vezes você acha que fez a manutenção e está seguro, mas vocês também, como síndico, têm compromisso em cima das empresas que estão prestando. Não, mas aí eu fui enganado pela empresa. Mas cabe a você conhecer o procedimento, cobrar esse procedimento. Fica uma dica, sobre produto, nenhuma empresa pode responder. Quem tem que responder é a fábrica. A empresa tem que lhe fornecer a ficha técnica do produto, de garantir essa informação, anexar os laudos, para que realmente você tenha uma certificação que aquilo ali está tudo conforme seus fabricantes, a norma, e o nosso sistema, que às vezes está coordenado pelas concessionárias de gás de cada município. E ao contrário do que muita gente pensa, as fábricas, nem todas as fábricas têm seu processo de fabricação da forma correta, como deve ser. Então, assim, tem várias fábricas que são irregulares, que produzem realmente equipamentos que ainda não estão seguindo todos os testes que a ABNT recomenda, apesar de ter o selo da ABNT, mas é o selo de certificação e não o selo normativo, que tem a diferença do selo de certificação e o selo normativo. Eu posso fabricar aqui essa caneta e pedir para a ABNT certificar, porque ela vai estar dizendo que ela está de acordo com o que eu disse que eu fiz, mas não quer dizer que ela aprova esse material. Então, assim, tem muitos fabricantes que se aproveitam disso, colocam lá o selo da ABNT, mas não é o selo de normatização, é o selo de certificação. Aí a gente também tem que estar se orientando para fazer essas verificações. E um adicional, que muita gente questiona, eu fiz o teste de estanqueidade, eu achei que a minha rede estava segura. O teste de estanqueidade, ele garante que a rede está segura naquele momento que o teste foi feito. Então, assim, se você fizer só o teste e não fizer a substituição dos reguladores, das válvulas de bloqueio, das conexões, das fitas veda-roscas que compõem lá o quadro de medição, o quadro de regulagem, seu condomínio, você pode fazer o teste hoje e dentro de 2 meses apresentar vazamento. Isso não quer dizer que o teste ele foi mal feito, mas sim o processo de manutenção você não foi feito da forma que deveria ser, porque tem muitas vezes a gente faz o teste, passa o relatório para o condomínio, informando tudo que tem que ser feito. A gente precisa trocar as reguladoras, elas estão vencidas, as fitas veda-rosca, o quadro de montagem está precisando de manutenção. Não, o teste está ok. Quando aparecer o problema, eu vou lá e faço a manutenção. Então, tem também que ter essa preocupação da inspeção, não só do teste de estanqueidade, mas de todas as áreas comuns, reguladoras e válvulas, porque isso aí também garante tanto a segurança quanto a economia, porque o menor vazamento que tenha vai ser gás também desperdiçado. A gente sabe que gás está bastante caro, cada dia vem crescendo, há motivos de discussões aí em grupos de síndicos, cada síndico perguntando quanto está o preço do gás e tal. Então, assim, isso tudo ajuda também na saúde financeira do condomínio.
Perfeito. Eu quero só reforçar o seguinte: para os síndicos, supervisores que estão vendo essa live, tanto ao vivo como quem vai ver essa live posteriormente, levem as empresas para uma assembleia. Se vocês forem contratar e precisar de assembleia, e já tiver marcado uma coisa assim, levem as empresas, sejam elas quais forem, para que elas mostrem a diferença. Porque, assim, eu moro em condomínio, sou conselheira fiscal desde a implantação do meu condomínio, e, assim, uma coisa que a gente, infelizmente, percebe em alguns condôminos, na maioria, por assim dizer, que não estão antenados com o que está acontecendo com o mundo condominial, e eles visam muito valor. Eu quero saber qual foi o mais barato aí. Aí a pessoa diz, foi a proposta 2. Pronto, é nessa aí que eu vou votar. Mas não entende as necessidades. Então, assim, o condomínio pode fazer comissões, né, de pessoas que pensam, pronto, eu não sou engenheira, mas se tem um engenheiro aqui no condomínio, que ele faça parte da comissão de inspeção, porque ele vai contratar, ele vai saber quais itens são necessários na hora de contratar isso, para fazer aquela triagem, se for o caso, para levar numa assembleia. Ou fazer uma solicitação de documentação mínima, como a Luana colocou, o que é que precisa, quais são as qualificações e competências técnicas que essa empresa precisa, no mínimo, apresentar para que consiga fazer um orçamento aqui no meu condomínio, entendeu? Um serviço. E, às vezes, as pessoas só olham o preço. E, assim, é até estranho, às vezes você vai num lugar, todo mundo está cobrando 3.000, aí vem um fulano e cobra 1.500. Aí a pessoa fica feliz, poxa, eu vou economizar 50%. Eu sempre desconfio. Em tudo, eu sempre quero saber, quero garantias de que aquilo realmente vai ser executado com base no que deve ser feito. Tá? O Roberto Simões, boa noite, ele colocou aqui 3 grandes feras. A Miriam Veloso colocou aqui elogios para todas. Deixa eu ver se tem mais perguntas para vocês aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar perguntas. Rosa, seja bem-vinda. Podem colocar as perguntas aí para as meninas, tá? O que a gente puder fazer aqui, a gente vai respondendo. Eu tinha uma outra pergunta para fazer que já foi respondida meio que na conversa aí, que é com relação ao acesso, né? Se o morador não libera o acesso para fazer a vistoria dentro da unidade dele, vocês já se depararam com esses casos? Sim. E como vocês reagiram? O que é que vocês fizeram para conseguir? E se é que conseguiram acesso a essas unidades? Aqui a gente já pegou, sim, tipo, moradores que se recusaram a entrar, a deixar a gente entrar na unidade, e geralmente era por brigas de gestão, porque era oposição ao síndico, então não admitia que uma empresa fosse entrar para avaliar se o que ele tinha feito estava correto ou não. Ou até algumas pessoas que, eu trabalho na área e aqui está tudo certo, não precisa entrar, não. Então, assim, a gente tem uma equipe hoje que ela tem treinamentos para administrar conflitos, quando acontece isso já entre moradores e condomínios, porque isso aí geralmente é problema mesmo de comunicação interna, e a gente conseguiu reverter mostrando que aquilo ali não era o lado A ou o lado B, que a gente estava só cumprindo o nosso papel para garantir e dar segurança ao morador. Então, assim, alguns casos, a gente teve que ter um pouquinho mais de paciência, porque o morador realmente desapareceu, remarcava a vistoria, ele nunca se encontrava no horário que era agendado, e uns deles a gente resolveu na conversa, explicando que era necessário, outros precisou do suporte jurídico do condomínio, informando que era segurança coletiva e que, a partir daquele momento, ele estava descumprindo a normativa. Então, é importante o síndico conhecer ou até reformular o código, o regimento interno do condomínio, porque tudo acaba se baseando nele. E alguns outros resolveu, quando a gente falou que a próxima visita ia ter um custo, porque o condomínio ele paga por um pacote de vistorias e teste de estanqueidade. Se dentro daqueles dias que foi disponível para o morador fazer a vistoria, ele não tiver, e aí a próxima data, eles iriam fazer o pagamento daquela taxa da visita, eles resolveram. E o caso mais crítico, ele foi levado para a Assembleia, e o síndico em Assembleia aprovou que os condomínios que não fossem vistoriados iam pagar uma multa de R$500. Então, isso foi aprovado em Assembleia, e os moradores que não deixaram entrar,
iam pagar essa multa. Então, todos acabaram deixando. Era um condomínio bastante grande, tinha 334 unidades e tinha umas 10 unidades que estavam se recusando. Então, ele levou para a Assembleia, fez uma Assembleia extraordinária só para isso. Até parabenizei o síndico, porque isso foi realmente raro de acontecer. E aí a gente conseguiu resolver dessa forma. Fica aí uma dica para os síndicos, supervisores e profissionais que estão no mercado, as buscarem suas leis municipais. É claro que, dentro do manual de operação e uso do condomínio, tem essa obrigação, do condômino também tem essa obrigação, então ele é obrigado a ir dentro da convenção do próprio condomínio. Sem falar que, por exemplo, Sergipe, ela tem a lei que é a Lei 7813. Então, a 7813, ela fala sobre inspeção predial em geral, tá? Então, engloba todas as atividades que estão relacionadas à inspeção e ela obriga o acesso, e não somente o acesso, mas o diagnóstico que foi colocado naquela unidade autônoma, e ele tem a obrigação de executá-la conforme o técnico orientou. Então, os condomínios e os jurídicos dos seus condomínios podem pegar essa lei, que é a 7318, no caso em Sergipe, em Alagoas, em Maceió, a gente tem a 6145, né? E a 6145 é o artigo 9, salvo engano, que fala sobre a obrigação da acessibilidade das unidades, é uma obrigação, infelizmente, né? Nem todo mundo quer dar o acesso. A gente também tem a mesma dificuldade, Ivaline, aqui, entendeu? Mas, assim, os síndicos têm esse respaldo legal na lei. Então, busquem essa lei, aplique. É claro que o bom senso, um bom diálogo é o nosso objetivo. A gente não quer forçar, a gente quer fazê-lo compreender a necessidade daquela manutenção. Mas se realmente existe a necessidade e o empecilho de adentrar aquela unidade, infelizmente tem que fazer o uso e força da lei. E aí fica a dica para os síndicos buscarem as suas leis e agregar nesse processo para que garantam a segurança, seja em qual for as manutenções que vocês terão de vir a fazer. Fica aí essa dica, tá? Excelente. Agora, a pergunta que não quer calar. Todo mundo ouve falar, mas assim, numa linguagem simples, para os leigos como eu. O que é teste de estanqueidade? Conta aí. De uma forma bem simples, é um teste para verificar se a rede de gás do seu condomínio está estanque, ou seja, sem vazamento. A gente até costuma associar a um corte. A gente fala, vou estancar o sangue, então vou fazer com que aquilo ali não saia nenhum fluido por ali, que ele vai estancar. Então, o teste de estanqueidade, ele vai garantir que a sua rede está perfeitinha ali, sem vazamento. E aí, o processo de execução, que é um pouquinho mais complicado, porque muda de formatos de condomínio para condomínio, e aí isso tem que ser analisado individualmente. Mas, em resumo, a sua rede vai ser pressurizada, vai ser submetida a uma pressão, e a gente vai acompanhar se vai ter queda de pressão ou não durante o teste. Se tiver queda de pressão, sua rede não vai estar estanque. E se tiver certinha, se não tiver queda de pressão, na verdade, sua rede vai estar estanque. Se tiver queda de pressão, ela não vai estar estanque. Então, basicamente, é importante esclarecer, né, Evaline? Porque, assim, muitos síndicos, Laís, eles confundem o teste de estanqueidade, a periódica, né? De a vistoria e o teste de estanqueidade. E aí encontrou o vazamento. O que fazer? A solução do vazamento faz parte do contrato de teste de estanqueidade? Fica sempre essa dúvida. Eles acham que existe a continuidade do serviço contratado de estanqueidade também está atrelada à contenção do vazamento, né? Aí eu não sei como é que funciona aí, Valine, como é que você propaga isso, ou é um outro tipo de serviço que você coloca no seu leque de atividade? Então, o teste de estanqueidade é um procedimento para fazer a verificação se está estanque ou não. O que é encontrado durante o teste é feito em formato de aditivo, porque a gente não sabe o que é que vai encontrar. Então, tem redes que a gente condena e precisa fazer uma nova rede, aqueles condomínios mais antigos. Então, não tem como a gente incluir, apesar de muitos síndicos ficarem preocupados, eu não sei o que é que eu vou encontrar no teste, então como é que eu vou fazer esse teste? É que nem
um paciente que fica com medo de fazer o exame, com medo do resultado, mas assim, tipo, tem que ser feito, tem que ser dado aquele resultado, porque ali realmente é segurança. Então, no nosso caso, a gente não inclui no orçamento, no procedimento do teste, a gente padroniza alguns valores já para dar uma tranquilidade ao síndico. Se for vazamentos pequenos que a gente consiga já corrigir durante o procedimento do teste mesmo, a gente não cobra. Se envolver tanta solda, se for um preenchimento de solda, se for uma troca de conector, aí a gente já dá uma estimativa de quais serviços para ele saber, olha, tá dentro do esperado. A gente já faz essa informaçãozinha adicional para deixar o síndico mais tranquilo e já prever quais são os possíveis gastos. Muito bem, aqui também procede da mesma maneira, né? Mas é bom a gente deixar claro, porque muitos confundem, não sei se é o seu caso aí. Acontece bastante. Né? Mas a gente realmente acaba, às vezes, atrelando uma bonificação em alguns pontos, como vazamento, em conexões mecânicas, uma válvula, uma mangueira, a gente dá um ajuste, faz a contenção, porque a gente está ali já tem responsabilidade, né? Independente do que está sendo tratado. Em alguns pontos a gente passa, mas outros, como realmente gera mais um estudo maior, é como um paciente, como você mesmo falou. Às vezes ele detectou uma manchinha ali, você vai fazer um raio-x, mas aí viu outra coisa, você precisa de uma tomografia, de uma ressonância, e isso é um custo que não está atrelado ao contrato inicial, né? A gente tem que ter o bom senso, tanto a empresa como os contratantes, para que realmente a gente negocie e chegue a um objetivo, que é garantir a segurança, que esteja tudo estanque. Você comentou aí dos condomínios que são mais antigos, geralmente rede de aço. Rede de aço, ele é reagente em vários pontos, né? Quando ele não foi instalado com uma conservação adequada, às vezes as pessoas fazem reparação em residências e fazem acabamento com gesso. Gesso é reagente. Aço, se ele realmente não recebeu o tratamento, ele pode ter uma escamosidade, perda do grão. Então, assim, dá vazamento com concreto, isso realmente só é necessário quebrar para poder fazer acontecer com segurança, uma manutenção. Às vezes tem que substituir a rede, e muitas vezes o condomínio não está preparado para isso, e é por isso que a gente volta àquele ponto inicial de se fazer uma inspeção a cada 12 meses, para garantir a continuidade e o uso e desempenho daquela rede de gás. Aquilo, né, a gente adotou Prime. Então, os condomínios que são primes, daqui da Inspiração, ele tem um contrato mensal com a gente, nesse contrato já está incluso o teste de estanqueidade, as vistorias, inspeções mensais nas áreas comuns do condomínio. Então, ele paga uma taxa mensal que já acaba já embutindo tudo e não fica caro para o condomínio, e a gente já consegue detectar mensalmente e já prever quais são os itens que vai ser trocados. Nessa visita técnica, a gente já faz a correção de alguns vazamentos e tem valores diferenciados para os condôminos. Então, os condomínios que são primes, quem for fazer conversão com a gente tem um valor diferenciado, quem for fazer troca de mangueira tem um valor diferenciado, que acaba ganhando no coletivo. Então, foi algo que a gente veio aplicando aqui desde janeiro, está tendo bastante receptividade pelos síndicos. Eles estão optando, ao invés de ser só o teste de estanqueidade e só vir contratar o teste no ano que vem, só na hora que vencer, ele tem esse relacionamento com a gente durante todo o ano, tem acesso a plantões, a chamadas de urgência, porque sempre acontece aquele morador que vai fazer uma reforma, atinge a rede de gás, e aí aquele chega. Então, assim, esses clientes Prime já tem algumas coisas que vem já embutido nesse contrato, e o valor fica super interessante. Que já gera também a economia, porque ele não precisa esperar que o problema fique gigante e precise trocar toda uma rede de aço, por exemplo, só na hora que deu tudo errado, eu só fiz a manutenção e agora a minha rede está condenada. Não, tem como ele se preparar. Olha, daqui a tanto tempo já vamos pensando aí em trocar isso, então já dá para ele se preparar também financeiramente. Então, pegando a sua deixa e a sua dica, meus síndicos sejam Prime, com o PETGás também aqui em Maceió, né? Se antecipem, cuide da sua rede, né? Se previnam. A gente vai adotar aí esse conhecimento, essa aplicação comercial que vocês têm. Obrigada pela dica. Até porque tudo que é bom, não há problema em modelar, né?
principalmente com a anuência da outra parte. Gente, Aspro Turbo fez uma pergunta aqui. No teste fora RT, é obrigatório a carta gráfica? Então, essa carta gráfica tem muita gente que diz que é obrigatória, só que não tem nenhum documento que fala que tem que ser a carta gráfica. Hoje em dia tem outros equipamentos, tem manômetros digitais que já faz a coleta dos dados e gera gráfico. O que tem que ser feito é o acompanhamento dentro de um espaço de tempo para verificar se teve queda de pressão ou não, e isso deve ser registrado. A gente pesquisou, eu vou até, se Luana tiver alguma informação para complementar isso, mas já pesquisei, já consultei várias pessoas, até da norma mesmo, não tem nenhuma obrigatoriedade de ter essa carta gráfica. E é até um sistema que ele está bem ultrapassadozinho, porque os equipamentos acabam sendo assim difícil de manutenção, não encontra a carta para comprar, a gente tem que fabricar em gráficas para poder pelo menos colar ele no teste, para poder ter, porque as pessoas estão acostumadas com aquela carta gráfica, mas hoje em dia tem gráficos que é gerado pelo próprio manômetro, tem outras formas que tem o mesmo efeito da carta gráfica, porque é o registro da pressão durante o teste de estanqueidade. A carta gráfica, de fato, não é um item obrigatório pela norma, mas quem o torna obrigatório em determinados municípios é o Código de Segurança, né? Uma vez decretado, você vai ter que cumprir, porque vai ser exigido do condomínio que vai, posterior, exigir da empresa. Aqui, o nosso Código de Segurança, pelo Corpo de Bombeiros, é exigido, sim, a carta gráfica. Em um momento, houve um compartilhamento dessa informação da concessionária para o Corpo de Bombeiros do Estado, que adotou essa medida e hoje exige. Agora, fico alerta para síndicos que muitos escaneiam cartas, né? São falsas cartas gráficas, né? Você está comprando um produto que, de fato, não aconteceu. Não quer dizer que o teste tenha sido inválido. Às vezes, ele não dispõe do equipamento adequado que dê aquela informação, mas ele tem um manômetro que está calibrado, né? Porque também não basta só ter um manômetro, ele deve estar calibrado, se ele realmente foi aferido, tem um prazo para isso, de acordo com a sua utilização. Isso é medido dentro do sistema de gestão de cada negócio, de acordo com o período máximo de tratamento. Mas, assim, se ele fez um ensaio pneumático e deu tudo certo, ele seguiu a recomendação da norma em colocar 1,5 vezes a pressão em determinado limite de horário e deu estanque, né, aquele manômetro, não houve uma perda de carga de pressão, realmente aquela rede vai estar estanque, e ele não precisa, de fato, ter, se ele fosse basear na norma, de fato, ter a carta gráfica, apesar do apontamento no nosso estado desse registro, porque logo depois vem outra observação aqui no nosso estado, que é seguir as recomendações da ABNT. Aí, quando a gente segue, a gente tem essa ressalva, né? Você está seguindo as recomendações da ABNT, automaticamente você está se libertando dessa obrigação. Uhum. E, assim, só você tocou num ponto super importante, que é sobre a aferição do manômetro, porque não é a carta gráfica que vai te dar essa segurança, porque realmente tem pessoas que escaneiam e faz formas que você vai ver ali, vai estar ok, mas na prática não foi. Então, o que dá segurança é fazer com a empresa realmente especializada, que vai ter os equipamentos corretos e o acompanhamento correto, porque tem um detalhe muito importante no teste, que é o range do manômetro. Que o que é isso? O meu manômetro ele vai de 0 a 15 quilos. Se eu for fazer um teste na minha rede e seguir o tempo que a norma recomenda, ele não vai apresentar queda de pressão, porque ali não deu tempo, tipo, o ponteirinho do manômetro, ele mexer para mostrar que teve queda. Então, a empresa que é especializada, ela tem que ter o manômetro com a classificação correta para a pressão da rede. Então, aqui a gente utiliza o manômetro de 0 a 3 quilos, porque qualquer quedinha de pressão, por menor tempo que seja, ele vai conseguir visualizar. Então, assim, às vezes a gente acha que, estou com a carta, estou protegida. Mas não, o que influencia mesmo é o resultado do teste, se o teste está sendo feito da forma correta. Porque tem várias, tipo assim, de forma resumida, é só um teste que vai verificar se a rede está estanque ou não, mas como ele é feito, é quem garante mesmo que o resultado
é verdadeiro, que a sua rede realmente está estanque e não estanque, mas porque o resultado ele não foi lido da forma correta, não foi feito da forma correta. Então, a gente sempre coloca no nosso teste a aferição do manômetro, sempre coloca algumas coisas que já são preenchidas durante a própria execução do teste. Excelente. Temos pergunta, quer dizer, colocação aí, né? A Edila colocou: gostei muito da colocação da Luana sobre a preocupação com a manutenção. E só quando tiver tudo alinhado para começar a pensar em embelezamento. Síndico que gasta maquiando o condomínio não é bom síndico. Edila é síndico aqui em Aracaju, tá, Luana? Adoro ela. Parabéns. Ó, o Edson Costa colocou aqui, quero fazer uma observação, né? Acho que é um órgão, né? Sim, COSI. o COSI é o Código de Segurança do nosso Estado, né, do Corpo de Bombeiro. E ele fala aí que estabelecido por lei estadual, outras normas não são lei. No seu entendimento, a lei sobrepõe a norma? No meu entendimento, Edson, o que sobrepõe a qualquer lei, qualquer norma, é a postura do oficial que está cobrando o documento do síndico, porque, infelizmente, na nossa capital, o que sobrepõe é o poder público e a exigência daquele profissional que é distinta de um para o outro, seguindo ou não lei ou norma. Né? Eles determinam que é daquele jeito, que é do meu jeito, e você é obrigado a fazer. Mesmo quando você tem um respaldo através da lei e através de uma norma para justificar o porquê está ou não está, e aquele oficial exige que você apresente. Então, muitas vezes isso foge à instância da lei e da norma. Se torna, hoje, para mim, é meio que sem lei que sem norma. É o que eles exigem e a gente é obrigado, infelizmente, a colocar. Eu acho que deveria haver uma padronização. Eu acredito que no setor de gás aqui no nosso estado, a ASAL, ela deveria se colocar mais presente junto ao público consumidor, junto a concessionárias e distribuidoras de gás do nosso estado, para que realmente se fosse colocada uma regulamentação que estivesse acima de qualquer colocação, seja ela junto ao nosso corpo de bombeiro e também a lei, e junto a toda essa colocação, é claro que as normas elas estão em razão de haver profissionais e estudos e ensaios que são garantidos para que a gente mantenha a ordem e a segurança, mas realmente o que vai se sobrepor a tudo isso é o papel e o compromisso daquele profissional no entendimento, na interpretação, que muitas vezes ele não é nem técnico, ele não é habilitado para aquilo, mas ele infelizmente tem um papel público que exige e a gente é obrigado também a cumprir. Mesmo com todo o conhecimento, com todos a dedicação e tempo de estudo para aquilo, e a gente tem que cumprir, infelizmente. É uma colocação que eu quero colocar, uma opinião pessoal minha, e eu queria indagar isso, porque muitas vezes a gente busca defender o condomínio, o próprio síndico, de várias obrigações que são exigidas, às vezes sem ser. E aqui, assim, a gente costuma dizer que a norma tem os pré-requisitos mínimos, elas são recomendações que devem ser seguidas, porque se a gente fugir da norma, a gente pode ser penalizado. Mas ali as normas, agora que está tendo várias atualizações, mas ainda assim, elas são defasadas. As leis, a gente atua na área de exatas, então não é entendível porque aqui em cada estado tem sua própria regulamentação, uma vez que a gente trata de um assunto que é exato. Eu sei que tem variações de estado para estado, mas no quesito execução de rede, manutenção de condomínio, as normas precisariam, ao meu ver, ser padronizadas, as leis precisariam ser além da esfera estadual, porque deixa assim, cada estado muito solto, digamos assim. Aqui no estado mesmo de Sergipe, a fiscalização acaba sendo ainda um pouco baixa, não é por culpa do Corpo de Bombeiros, a gente entende, é porque eles também estão com poucas pessoas para fiscalizar tudo que tem para ser fiscalizado. A gente sabe que é um déficit mesmo em vários segmentos. Então, assim, a norma mesmo fala que ela está ali como recomendação, mas que quem vai dizer mesmo é a lei do estado ou dos órgãos fiscalizadores daquele município, daquela região.
Então, assim, sempre acaba um empurrando para o outro, e no final das contas, eu acredito que o que vale mesmo, além de seguir todas as recomendações da lei e das normas, é você ter a certeza que você está seguindo a sua obrigação, mas está fazendo aquele serviço com um profissional capacitado que vai conseguir até, caso um agente peça algo a mais ou até desconheça mesmo que aquilo ali não é necessário, aí pode até justificar e tal, tem uma série de coisas. A gente vê mais em relação a análises da parte de combate a incêndio. O gás aqui acaba sendo bem tranquilo, que eu não gosto, até porque é muito tranquilo, assim, as pessoas só aceitam um documento, às vezes o documento vem com uma série de falhas, mas tem ali a RT do profissional que está se responsabilizando pelo que ele fez. Então, aqui, assim, a gente sempre orienta ao síndico que as normas são só os requisitos mínimos. A gente tem que ter a certeza que está seguindo, mas que, além disso, a gente está realmente em um ambiente seguro. Excelente. E como hoje a live está cheia de dicas, eu vou dar uma dica para o Corpo de Bombeiros, viu? Colocar o sistema informatizado de fiscalização. Ao invés do Corpo de Bombeiros ir até o condomínio ser obrigado a apresentar os documentos e fatos, porque aí fica mais célere, eu acredito, o processo. E aí eles compareceriam apenas em alguns condomínios por amostragem, até para garantir, porque infelizmente os brasileiros são espertos, né? Então, assim, eles iriam em condomínios por amostragem, por sorteio, por qualquer coisa que eles escolhessem, para verificar se a manutenção, né, as normas estão sendo cumpridas de acordo como deveriam. Tem condomínios aqui, Luana, que tem mais de 10 anos, que nunca foi feito o teste de estanqueidade, e aí quando a gente vai sempre informar a importância, quando o Corpo de Bombeiros vier aqui, eu faço. Deixa ele pedir primeiro, porque minha rede está ok, nunca deu problema, então não vou fazer não. Então, nesse caso, eu acho que se fosse dessa forma, iria resolver alguns probleminhas desses. A nossa empresa tem se empenhado bastante no mercado, e o Condontal, que em parceria com a Tecnic, que é o engenheiro Edson Costa, que está aqui nos prestigiando também essa noite, foi com o objetivo de realmente levar conhecimento através de profissionais e elaboradores que participaram da formação e da construção normativa. A gente trouxe profissionais da BNT para Alagoas, no primeiro Condontalk, né, que foi um simpósio para síndicos e síndicos profissionais, realmente com o objetivo de dizer, não é o PEX Gás que está falando, são os formadores dessas normas que estão levando conhecimento para o mercado, e para só enfatizar o papel que a gente já vinha fazendo, realmente validando tudo que a gente se empenha a fazer, tanto ao PEX Gás como inspiração, né, para que eles sigam aquelas competências, aquelas exigências. Com relação, só mais um tópico aí para finalizar com a edição, a questão da carta gráfica, a nossa empresa ela adota a carta gráfica, a gente faz uso da ferramenta também, né, do registro gráfico do ensaio, a gente cumpre a exigência colocada pelo COSI, mas assim, eu só fico realmente assim, porque assim, não existe diferença, eles não percebem a diferença entre outras empresas. Você faz um trabalho tão legal, você investe em tecnologia, você investe em conhecimento, você propaga isso, porque é um prazer, eu acho que nosso papel é dar conhecimento, independente de fazer negócio ou não com o síndico, amanhã, com certeza, ele vai lembrar de você, porque compartilhou com ele aquela informação. Então, assim, com tudo que a gente faz, um trabalho legal que a gente vem implantando ao longo dos anos, infelizmente, o Corpo de Bombeiro que fiscaliza não consegue identificar o que é verdade e o que não é diante de uma documentação, a veracidade daquele documento, que me causa espanto pela a não percepção da ferramenta. Então, por que exigir uma ferramenta que você não sabe interpretar? Entendeu? Muitas vezes ela não tem utilidade em razão disso, porque ela só está ali para preencher, fazer volume. E muitas vezes eles não conseguem perceber qual a diferença entre uma apresentação e outra de documentação legal. E aí acaba ferindo, em caso de um sinistro, o próprio síndico, porque se um órgão de fiscalização ou de vistoria de seguro
pegar, ele vai saber que aquilo dali não tem uma veracidade. Infelizmente, quem vai sofrer com isso é o síndico e os condôminos, a segurança. Então, essa é a preocupação. Excelente. O Eduardo aqui, da Next, fez uma pergunta, né? Preciso ter alguma atenção especial nos condomínios com unidades que têm varanda gourmet? No caso, assim, da varanda gourmet, ela tendo equipamentos a gás, churrasqueira, cooktop. Então, o cuidado é o mesmo da inspeção, que na inspeção, fazendo as inspeções periódicas, já vai ser feito toda essa avaliação desse processo dos equipamentos que forem instalados na varanda. Então, o cuidado serve para, independente se for só na varanda gourmet, tipo, por ter varanda gourmet ou ter o fogão tradicional, apartamento tradicional. A preocupação tem que ser a mesma. E varanda gourmet, eu acho que acaba, às vezes a gente não usa com tanta frequência, então acaba demorando mais até a perceber se tiver algum início de vazamento, alguma coisa. Tem gente que não usa com tanta frequência, então acaba demorando mais a ver qualquer início de vazamento, que quando você está cozinhando no fogão, na sua cozinha, você consegue perceber mais rápido. Então, o cuidado assim é o mesmo de fazer as inspeções para verificar que todos os equipamentos eles vão estar instalados ou vão estar em perfeito estado de funcionamento. Ana, quer fazer alguma observação aí? Não, eu só faço a observação que aquele condomínio que tem varanda gourmet, muitas vezes o síndico não sabe, aquela obra não foi registrada, então procura obter um ART da alteração da rede, porque automaticamente você está descaracterizando a mesma. Uma vez feita a alteração, é obrigado a passar por uma estanqueidade, toda a rede de gás, tá? Isso está na norma. Então, fica só essa observação para os síndicos, né? A gente falou um pouco antes, aí na parte de vistoria, a Ivaline, ela comentou, às vezes a gente faz a vistoria e existe um apartamento que o condomínio não tem aquecedor e alguém foi lá e instalou um aquecedor, ele não estava preparado para receber aquilo, ele está abrindo precedentes, às vezes a bitola da rede, se você abre precedentes, vamos dizer, você tem 30 apartamentos, 15 vai instalar insuficiência no regulador, o diâmetro da tubulação, tem que redimensionar uma rede para poder atender qualquer outra necessidade, outros apartamentos que também desejam possuir aquele aquecedor. É claro, se atentando a todos os itens de segurança, como o duto, o sistema de instalação de acordo com a norma. Mas fica aí essas observações. Os síndicos que perceberem chaminé na parte externa do prédio provavelmente seriam aquecedores. Esses prédios que não têm aquecedor instalado. Então, se vier uma chaminézinha em alumínio, supostamente seria aquecedores. Se atenta a isso, abrir precedentes, principalmente os prédios coletivos. Isso gera até um atrito muito grande, porque, estão consumindo mais gás do que eu. Né? Então, fica isso, acaba criando um atrito internamente, e fica essa observação de segurança para os condomínios e para os síndicos se atentarem. Aproveitando que vocês falaram de aquecedor, por favor, falem mais sobre os aquecedores, sobre os dutos, sobre as válvulas, por favor. E só antes de entrar no aquecedor, só completando um pouquinho a importância da ART, isso aí também livra de um risco, que é fazer instalação de gás com material incorreto. A gente já viu várias instalações que foi feita com a própria pessoa que estava fazendo ali a reforma e puxou aquele tubozinho de 3/8, que ele não pode ser embutido em paredes, em pisos que o tubo era de classe de ar-condicionado, e depois do apartamento todo pronto, começou a apresentar problema e teve que refazer tudo e fazer da forma correta. Então, a RT também acaba prevenindo que o morador não contrate uma empresa que não seja especializada ou seja um profissional que, eu sei fazer gás também, já vi fulano fazendo, é fácil, eu vou lá e eu mesmo faço. Então, a RT vai garantir que quem vai estar se responsabilizando, melhor ainda se for um RT, não só do profissional, mas da empresa e de um profissional responsável, porque você vai estar ainda mais coberto.
Aí você agora pode falar do aquecedor. Luana, se quiser, pode até começar, que a gente até conversou um pouquinho. E esse é um outro item também que é de extrema importância. Aspro Turbo perguntou aqui sobre o mito, né, pediu para falar sobre aquecimento a gás e botou sobre o mito de aquecedor a gás ser perigoso. E aí? A gente viu, acho que tem 1 ano e meio, 2 anos, alguns acidentes seguidos, né, com aquecedores. Se vocês puderem falar um pouco. Com relação ao perigo, ele está relacionado à falta de manutenção, né? A gente acaba comprando equipamento, esquecendo ele ali, achando que ele não precisa ser ajustado. Queima, gera fuligem, gera sujeiras, aumentando as emissões de gases, né, de monóxido. Então, assim, para manter realmente uma eficiência nesse equipamento, recomenda-se para quem faz uso de aquecedor a gás natural, a um mínimo aí de 1 ano. E para quem faz uso de aquecedor a gás GLP, eu já recomendo de forma até mais antecipada, pelo combustível não ter uma queima tão limpa quanto o gás natural. Então, eu sempre recomendo entre 6 a 7 meses a estar fazendo essa manutenção. Se atentar também para os tipos de engates, né, os flexíveis de água, de gás, se realmente estão adequados para aquele tipo de fluido que está passando ali, a válvula também, o duto, a saída, né, toda a sistemática de instalação, se está obedecendo a norma, né, tem muitos dutos, que eu vou passar até para a Ivaline, porque a gente conversou recentemente sobre isso, eu vou deixar até abordar algumas falhas de instalação que colocam em risco a saúde e a segurança do morador. Então, assim, respondendo ao Aspro aí, fica a dica da manutenção. Equipamento só é perigoso realmente quando não existe uma manutenção. Uma vez feita a manutenção, você está garantindo a sua segurança e a segurança também da coletividade da sua residência. E o outro ponto também atrelado muito aquecedor, a redução de vida útil, é a água. A água é um problema muito grande. Então, assim, os condomínios que fazem uso de água através de poço, eu recomendo que façam o controle e avaliação do pH da água. pH da água não é tratado com cloro, tá, gente? Fica aí a dica, se alguém lhe oferece esse serviço, não é adequado. São outros tipos de substâncias, né, fosfato, então tem vários controles, teve que chamar um químico para isso, porque a água quente com acidez se torna sodal cáustica, reduzindo a vida útil do teu equipamento. Então, se liguem nisso, também faça o teste da água, não, a gente não vai falar que não é só o gás, tá? Não é só o aquecedor que, não a chama que vai danificar, realmente a água também está atrelada a alguns processos de conservação. Então, fica aí a dica de controle para isso. É contigo aí, Ivaline. Ivaline, você vai falar e já vai completar o que a Rosa Lúcia está dizendo aqui. Ó. Pior é quando a pessoa quer quebrar o galho e instala o cano de água do aquecedor, o cano de gás no cano de água. Vou explicar. Falamos sobre isso, né? Verdade. Respondendo aí a pergunta, então é a mesma. Quem usa chuveiro elétrico aqui geralmente não tem medo de utilizar o chuveiro elétrico porque já está mais acostumado, mas tem mais acidentes com risco com fatalidade mesmo de chuveiro elétrico mal instalado. Então, isso é o mesmo para aquecedor. Aquecedor é perigoso? Realmente é um mito, como o Aspro falou, porque não é o aquecedor que é perigoso, é o processo de instalação quando você não contrata um profissional especializado que vai instalar de qualquer forma, como a gente viu, aquecedores que estavam em um prédio que precisava de regulador e estava ligado direto. Então, não tinha nenhum regulador, a chama do aquecedor estava mais alta do que o que ele estava preparado para receber, e aí diminui a vida útil do equipamento, acaba deteriorando o duto de exaustão. O duto de exaustão acaba por ter vazamento de monóxido, pode causar asfixia e pode causar morte. Então, é o equipamento que é perigoso? Não, não é o equipamento que é perigoso. É a pessoa que fez a instalação que negligenciou, a quem contratou, começa pela fase da contratação, porque vai contratar um profissional que não está especializado, que não é uma assistência técnica, ou que não foi treinado para fazer isso, e acaba gerando e deixando a sua vida em risco. Então, fica a questão aí da instalação, isso é primordial. A gente já pegou aqui instalação que foi feita com mangueiras de jardim, com materiais de plástico, que eram materiais para água.
Então, assim, isso tudo influencia no fato do mito do aquecedor ser perigoso. Então, se você instalar um aquecedor e o duto não tiver a inclinação correta, isso vai ser um risco para você, um risco para sua residência. Já vi dutos que voltam para o próprio apartamento. A pessoa instala o duto, vai para a janela e volta. Tem coisas que a gente nem acredita. Até daquela série Acredite Se Quiser, Acredite Se For Capaz, porque a gente já pegou várias instalações de vez em quando. A gente posta alguns absurdos que a gente encontra lá no Instagram ou no YouTube, porque tem coisas que parece que a pessoa estava brincando mesmo de não, vou errar isso aqui, vou me esforçar para conseguir errar, porque realmente a gente vê de tudo. E indo para a parte do instalar o cano de gás na água, água no gás, a gente aqui já pegou umas 3, no mínimo acho que umas 3 situações dessa, até tem um vídeo também no YouTube, no canal da Inspiração, vocês podem procurar lá, Inspiração Engenharia. O vídeo é o que acontece quando a gente coloca água na rede do gás. Então, teve um caso desses, que a gente foi chamado já finalzinho da tarde, aí, sempre sexta-feira à tarde, 6 horas, já começa a acontecer as chamadas de urgência. Um supervisor ligou e disse, olha, tem um negócio aqui um pouco estranho, se puder dar um pulinho aqui, é porque tem água na rede de gás. E a gente, mas foi o que aconteceu? Não, porque eu estava mexendo aqui e o aquecedor veio com o local trocado, onde era gás, veio água. Disse que o aquecedor que tinha vindo trocado, não foi ele que trocou a mangueira. Então, quando a gente foi ver, tinha trocado, entrou água na rede do gás, entrou água no fogão. Quando a gente acendia a boca do fogão, parecia mais um bebedouro, porque entrou água por todo o sistema. A gente teve que desmontar todos os medidores dos andares abaixo desse morador, desmontar a reguladora, purgar toda a água. Então, realmente acontece. E vem daquela famosa frasezinha do é fácil, deixa que eu faço, ou contrata. Teve um caso que foi um morador que tinha trabalhado na Petrobras, que disse que ele mesmo fazia, então foi lá e fez. Já teve outro caso também que a pessoa não quis identificar quem foi que fez a troca. Então, assim, sempre é isso que acontece quando a gente acaba negligenciando o processo de instalação, ou eu mesmo vou fazer porque é só trocar uma mangueirinha. E, na verdade, não é só isso. Tem todo um processo de verificação para ver se as especificações da mangueira está correta, o tamanho, se a vedação foi realmente feita. Tem tudo isso. Se na hora que você ligar, já vi pessoas queimar um aquecedor porque ligou na voltagem, os novos agora estão vindo bivolts, mas tem alguns outros que não são. Então, assim, tem uma série de itenzinhos que vai desde o processo da compra, se você está comprando para o gás correto, ou quando você vai fazer o processo de instalação e acontece aí de trocar a mangueira da água pela mangueira do gás e colocar no lugar errado. Então, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Só uma complementação também, a questão do duto. Olha, fica a dica aí para os síndicos, a cobrar, dentro de uma inspeção, um retorno também com relação à qualidade do duto, a conservação desse duto, né, porque ele também se deteriora com o tempo. Existem alguns pontinhos cinza que já é resultado de uma deterioração, e aí pode haver escapamento de monóxido de carbono. Existem curvas que são feitas em instalações de dutos, esse ar quente não desce, né? Então, assim, ele não vai fazer essa curva, o ar quente ele sobe, quando ele não encontra uma instalação adequada, ele vai dar o retorno de monóxido de carbono, afetando a saúde e a segurança daquela residência. Então, se atente a isso, quando contratar o serviço de inspeção de geral e equipamentos a gás. Inclua que o seu condomínio tem aquecedor, e muitas vezes ele está instalado na laje técnica, e a empresa que foi contratada não sabe que tem, e acaba passando aquele item na inspeção. Também tem esse ponto. E fica também a observação, tanto para as composições de instalações de rede, de equipamentos fogões, como também de aquecedores para tratamento, porque também possui vida útil, né? Exceto a mangueira Tombac, que é a mangueira de cobre, que não tem validade. Perfeito, meninas. Estamos chegando ao finalzinho da nossa live. O tempo passou que eu nem senti. Foi um bate-papo maravilhoso, pelo menos eu adorei.
Espero que os presentes também tenham gostado. Eu queria que vocês fizessem suas considerações finais. E uma coisa importante, como eu sempre bato na tecla das assessorias técnicas, eu queria saber se vocês fazem treinamento, certo? E fizessem as considerações finais de vocês. Ivaline, por favor. Bom, respondendo do treinamento, a gente faz sim treinamento. A gente faz treinamento gratuito para os condomínios que tiverem interesse, mostrando o que fazer em caso de vazamento de gás. Como cada condomínio tem a sua formatação, durante esse treinamento a gente identifica quais são as válvulas que tem que ser fechada, qual é de qual coluna, porque muitas vezes não está identificado se é da coluna A, se é da coluna B, se é da coluna do apartamento com final 1, 2, então mostra aonde é que fica a válvula de corte geral, que também tem gente que não conhece, então a gente faz todo esse processo de identificação e de instrução, tanto dos moradores, para quem quiser participar no dia do treinamento, quanto dos funcionários, para poder saber o que fazer quando tiver algum caso de suspeita de vazamento. E temos também o treinamento online, então para os clientes que são Prime, a gente oferece essas duas opções, eles recebem esse treinamento online do que fazer em caso de suspeita de vazamento, e o técnico, durante a inspeção, faz esse processo aí de identificação. Então, a gente tem também essa opção. E as considerações finais, seria agradecer pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês hoje à noite. Com Luana, muito bom conversar um pouquinho mais. Profissional extremamente aí competente, fiquei muito feliz quando recebi o convite, porque é difícil ter alguém para a gente conversar sobre essa área, é uma área que precisa de muito estudo ainda, de muito conhecimento, tem coisas que a gente vai buscar na norma, a norma não atende todas as nossas perguntas e nossos questionamentos, então é bom ter um profissional que você possa compartilhar informações. Queria agradecer em especial a todos que estão aí assistindo, a Edila, a Daílson, o Alexandre, todo mundo aí ao Reis, o Jorge Reis, todo mundo aí que acompanhou e ficou aí à disposição. Para quem tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente. A gente tem plantão 24 horas, então também pode entrar em contato com a gente em qualquer horário, que a gente vai estar aí à disposição para auxiliar no que for necessário. Muito obrigada. O Alexandre, desculpa, Luana, ele tirou as palavras da minha boca. Ele botou Prime é tudo de bom, verdade. Você acabou de mostrar que o negócio é ser Prime. Ele disse que vai multiplicar as informações para os clientes dele também. Isso é bom, né? O Edson Costa está dando parabéns pelo conteúdo, a Miriam Veloso também, sem dúvida, parabéns, né? Exatamente, parabéns. O Edervan Gonçalves também fez umas considerações aqui, dizendo que excelente iniciativa, essa orientação técnica sobre um tema rico e de muita atenção à segurança. E eu quero dizer a vocês que a gente não esgotou o tema, a gente só falou algumas coisas sobre ele, porque se a gente fosse fazer uma live falando muito sobre todos os detalhes da manutenção e instalação de gás, seria muito mais longa, mas outras virão por aí. Podem ficar tranquilos, certo? E a palavra, a Eline Mabel está acompanhando também. Um beijo, Eline. Luana, por favor. Minhas queridas, agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês, com você, Laís, e com Ivaline aí, né, conosco nessa primeira jornada junto com Laís. E, assim, o nosso papel é isso, Laís, levar conhecimento, como a gente já aplica, né, o conhecimento faz parte até do nosso comercial. Eu nunca digo que a gente faz uma venda, né, a gente fechamos, tudo é conceito. Então, a gente leva conceito, e com o conceito a gente adquire o negócio em parceria com os condomínios. Quero agradecer a todos que nos prestigiaram. O conhecimento tem que ser passado, a gente tem faz disso um hábito no nosso dia a dia. E assim fica o conselho para os síndicos, que nas próximas lives também compartilhem essa live com seus condôminos, porque é importante que eles saibam, até pelo processo que a gente aplica nas inspeções, o porquê de cada coisa. Então, eles também têm que estar cientes das suas obrigações, eles têm que estar cientes o porquê vocês estão exigindo a fazer aquilo, o porquê foi gerado uma taxa extra, para a gente mostrar e conscientizar também eles e minimizar o impacto que isso tem sobre o seu dia, porque a gente sabe que o papel do síndico é árduo.
né? É um papel muito difícil a ser desempenhado, muitas vezes ele não profissional se dispõe, né, do tempo de realmente querer levar o condomínio para frente e manter o seu desempenho em uso. Então, assim, compartilhe todo esse conteúdo que o canal Laís Veloso oferece, porque realmente é uma forma deles perceberem da exigência, porque você está priorizando aquela manutenção, então, e não a reforma no parquinho, ou que você não inclui um item de embelezamento para o condomínio, e muitas vezes é lhe cobrado, e você acaba sendo chato, porque não fez ainda aquele tão esperado investimento em algum outro item que não é considerado uma prioridade. Então, compartilhe com seus condôminos, e essas próximas lives aí, que o canal Laís Veloso vai estar oferecendo a vocês. Né, Laís? Muito obrigada, Luana, parceira de todas as lives, basicamente. A gente tem um projeto muito bom, e assim, o projeto não é só da Laís, ele foi idealizado por Laís e Luana, mas é um projeto de todos. Eu digo constantemente que esse canal é um canal para qualquer pessoa que queira trazer um conteúdo na área condominial, pode chegar, as portas estão abertas, propaguem o canal, curtam aí o vídeo da gente de hoje, né, se inscrevam nele, porque a gente começa a crescer e essas informações chegam para mais gente, então a gente precisa compartilhar. E, Valine, muito obrigada, porque prontamente aceitou o convite. Foi um prazer, eu disse para vocês e repito, falei no começo da live também, é uma honra enorme para mim estar com vocês nessa live, né, com duas profissionais brilhantes numa área que é bem difícil a gente ver as mulheres liderando, e vocês estão aí fazendo isso brilhantemente, né? Não é só por serem mulheres, porque a gente não está falando aqui nada contra os homens também, nada disso, é só porque é muito bonito a gente ver a dedicação que vocês têm com o trabalho de vocês, a seriedade. Eu sou de Aracaju, então, assim, falar Inspiração Gás realmente é sinônimo de seriedade, de compromisso. A mesma coisa com a Alpex Gás. Então, assim, a gente não está fazendo também propaganda das empresas delas. É só porque são profissionais competentes e que eu tive o prazer de ter aqui no meu canal fazendo essa live, né, compartilhando esse momento hoje. As nossas lives geralmente são às quartas-feiras. Hoje foi uma exceção. Então, por isso que é bom você se inscrever no canal, ativa a notificação, porque quando tiver live, vocês vão estar cientes. Amanhã temos live, certo? Com um tema bem interessante sobre tecnologia a favor dos condomínios. Vem uma live bem legal, vem o Hernani, que é daí de Alagoas, né, de Maceió. A gente vai ter o Bruno Paixão amanhã aqui da SmartSeg, vai ter a Brenda. Então, assim, a live amanhã vai estar interessante. O Anderson da Netis. Então, assim, não percam a live de amanhã também, que vai ser bem interessante. Muito obrigada para todos que estiveram aqui. Foi um prazer. Muito boa noite. Estou sempre à disposição. Sigam as meninas, tirem dúvida, falem no direct, porque assim a gente está aqui para ajudar em todos os sentidos, a levar conhecimento. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, tchau, tchau. Até mais. Tchau.